bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. O STF finalmente deu uma palavra final sobre uma questão que, para mim e para boa parte dos constitucionalistas e de pessoas que defendem minimamente a democracia, seria algo óbvio. As Forças Armadas não são um poder moderador no Brasil. Eu já fiz um vídeo sobre isso, comentando uma fala do jurista Ives Gandra Martins. Eu vou deixar a referência aqui também, para quem quiser assistir. E essa decisão vem em muito boa hora, haja vista tudo que nós passamos no dia 8 de janeiro lá de 2022. Pois bem, Birosca News, esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. Esses vídeos ficam disponíveis aqui no YouTube e também em formato de podcast. No YouTube, youtube.com.br Alexandre Bahia, e no podcast com o nome de Birosca News, disponível no Deezer, Spotify e várias outras plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal, comente e dê sugestões, inclusive, de novos vídeos, para que eu possa também ver outras questões bizarras que acontecem no Brasil e não necessariamente passam pela minha timeline, vamos dizer assim. Pois bem, esse caso que o STF julgou recentemente foi a ADI 6457, na qual estava sendo requerida a interpretação conforme a Constituição, uma releitura da Lei Complementar 97 de 1999, que é a Lei Geral sobre Forças Armadas no Brasil. Estava sendo requerida uma interpretação desta lei à luz da Constituição, particularmente seus artigos 1º, 15, caput e parágrafos 1º a 3º, para deixar claro de uma vez por todas algo que pareceria meio óbvio, mas que infelizmente foi necessário ser dito. Que o artigo 142 da Constituição, e eu peguei aqui justamente para lê-lo rapidamente, para todo mundo que não conhece eventualmente o texto, né? O artigo 142 da Constituição diz: as Forças Armadas, constituídas por Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base em hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. A grande discussão que começou a surgir ainda dentro do segundo governo Dilma, pouco antes do impeachment, era da possibilidade das Forças Armadas serem chamadas, ou até eventualmente por iniciativa própria, vendo que algum dos poderes estaria abusando do seu poder, vamos dizer assim, elas então intervirem e fazerem o que na época se chamou de uma intervenção militar constitucional. Uma atrocidade do ponto de vista conceitual jurídico, mas que foi defendida por algumas pessoas, entre elas o citado Ives Gandra Martins, que em alguma medida entendia que sim, as Forças Armadas poderiam ser chamadas por alguns dos poderes nesse sentido. Recentemente, com a decisão do STF, o Ives Gandra voltou atrás, disse que não foi bem isso que ele falou, mas, como eu disse, eu vou deixar aqui um vídeo em que eu coloco, inclusive, o áudio das falas do Ives Gandra e aí cada um poderá tirar suas próprias conclusões. É interessante que essa é uma decisão que foi tomada por 11-0, ninguém votou a favor da tese de que as Forças Armadas seriam um poder moderador no Brasil, e isso tem um efeito simbólico muito importante, porque desde o fim da monarquia no Brasil, que as Forças Armadas foram alçadas a esse pseudo papel de poder moderador, ou seja, quando a política não dá conta de resolver as próprias questões, quando a política entrava o país, seja na relação do executivo com o legislativo, seja até uma influência aí do Poder Judiciário, de uma atuação do Poder Judiciário, as Forças Armadas estão ali como uma reserva ética, apolítica, sem interesses político-partidários, então ela poderia vir e intervir. Assim foi com o golpe republicano, que pôs fim à monarquia, assim foi com boa parte da República Velha, a própria sustentação do Getúlio Vargas depois, e é claro
com o golpe militar civil-militar de 1964. E quando a gente pensava que tudo isso fosse passado, inclusive a aplicação das chamadas Leis de Segurança Nacional, a gente vai ver um ressurgimento disso durante o governo anterior, do governo Bolsonaro, em que essa tese ela acaba voltando com muita força, e aí, em muito boa hora, o STF então derruba, enfim, pelo menos do ponto de vista jurídico. Claro, teorias da conspiração por aí podem continuar falando um monte de coisas, mas pelo menos do ponto de vista jurídico, constitucional, fica claro que as Forças Armadas são um poder constituído, inclusive abaixo dos três poderes constituídos, que são executivo, legislativo e judiciário. É claro que ela não pode fazer uma intervenção constitucional contra os próprios poderes, porque seria uma contradição com a própria Constituição. As Forças Armadas só podem agir por iniciativa e sob o comando do presidente da República. Nenhuma outra entidade pode acionar as Forças Armadas e nem as Forças Armadas, muito menos, podem fazê-lo de ofício, sem serem provocadas. Como eu disse, é uma decisão meio óbvia, mas eu queria deixar registrado aqui, inclusive considerando a persistência ainda de alguns desses discursos, como aqueles que levaram ao fatídico 8 de janeiro. Acho que eu falei de 2022, na verdade de 2023. É isso. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Assine o canal, os canais, tanto YouTube ou podcast, como você preferir. Ative lá o sininho para que quando houver novos episódios você seja notificado. Em qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.